Olá, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso programa de gastronomia do Alto Tietê, o nosso Mistura Boa. Eu sou a chefe Carol Galindo e hoje a gente vai cozinhar junto. Bora lá? Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente vai fazer uma receita que tem muitas técnicas, mas que no final fica uma receita simples. Parece que não, mas é uma receita até simples de fazer, que é uma bolachinha. A gente vai fazer um biscoitinho de limão com recheio de brigadeiro de chocolate branco. É uma receita perfeita para você servir com um cafezinho, um chazinho da tarde ou até mesmo com uma sobremesa. É uma daquelas receitas que você faz e tem que esconder, porque se você lembrar que ela tá lá, você come até acabar, de tão gostosinha que é. Que é um biscoitinho amanteigado, tá bom? Anota aí, lápis e papel na mão e vamos anotar os ingredientes. Para os ingredientes a gente vai separar em duas fases, tá? Então a gente tem aqui os ingredientes. Para massa a gente vai precisar de 50 gramas de manteiga. Essa manteiga tá cortada em cubinhos e ela tá em temperatura ambiente. A gente fala que é em ponto de pomada, tá? Que é quando a gente pega o cubinho assim, ó, ele não tá desmanchando na nossa mão, mas quando a gente aperta, ele fica parecendo uma pomadinha, sabe? Ó, bem molinho. Então é 50 gramas de manteiga. Meia colher de sopa de fermento em pó, aquele fermentinho branco para bolo, 50 gramas de açúcar, 130 gramas de farinha de trigo, raspa da casca de limão, então a gente pode usar aqui um limão, dois, vai depender do tanto que você gosta do sabor de limão, tá? Pode ser esse limão verdinho ou pode ser também o limão siciliano, certo? E a gema de um ovo, de preferência a gema de um ovo desse ovo vermelho, que ele tem um pouquinho mais de gordura, um pouco mais firme, tá bom? Para o recheio, a gente vai precisar de uma caixinha de creme de leite, uma lata de leite condensado e aproximadamente 100 gramas de chocolate branco para nossa base do nosso recheio. E para finalizar, um pouquinho de açúcar de confeiteiro, que é aquele açúcar mais fininho, que tem amido de milho, para finalizar os nossos biscoitinhos, certo? Então vamos lá, colocar literalmente a mão na massa. A gente vai pegar aqui um recipiente maior, deixa eu separar esses ingredientes do recheio aqui. Então vamos lá. O que a gente precisa saber, né? O que a gente precisa saber antes da gente começar a fazer essa nossa receita, tá? A gente vai entender qual que é o tipo de massa desse biscoitinho. Esse biscoitinho é aquela massa amanteigada, aquela massa quebradiça. O que é isso? É aquele biscoitinho que a gente põe na boca, ele tá firme quando a gente pega, mas quando a gente põe na boca ele derrete, né? Para que isso aconteça, a gente precisa tomar cuidado na hora de fazer a receita, de não sovar essa massa. Então a gente não pode hidratar esse trigo e fazer movimento com ele. A gente não pode ficar sovando muito, apertando muito. Por quê? Para que ele fique quebradiço, desmanchando na boca, ele não pode desenvolver o glúten, que é a proteína que tem dentro desse trigo aqui. E para a gente não desenvolver esse glúten, a gente não pode hidratar essa massa e nem fazer muito movimento. A gente vai misturar todos os ingredientes e por último, os secos, né? E por último a gente vai colocar o líquido, que é a gema do ovo, para que esse biscoitinho ele fique com a massa sequinha, né? Firme, mais sequinha e não fique elástica, como parecido com uma massa de pão. Ele não pode ficar parecido com uma massa de pão. Esse daqui ele tem que ficar mais seco, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui a gente vai colocar primeiro os ingredientes secos, então a gente coloca aqui farinha de trigo,
tá? O açúcar. O fermento. E aí, eu já vou colocar aqui também, dar uma misturadinha. E eu já vou colocar aqui também a raspa da casca do limão. Por quê? Porque é um biscoitinho de limão, né? Então a gente vai colocar aqui a raspa da casca. A quantidade é bem a gosto, tá, gente? Então vai ficar a critério de vocês. Ó, aqui eu tô juntando, ó, a raspa da casca de um limão. Tem que tomar bastante cuidado para não pegar essa parte branca, tá? Porque senão pode amargar. É só a partinha verde mesmo, tá bom? Ó, peguei aqui a raspa da casca de um limão. Já fica bem cheiroso. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a manteiga. Qual que é o papel dessa manteiga aqui neste momento? Essa manteiga, ela vai dar uma untada no nosso grão de farinha. Ela vai dar uma impermeabilizada nesse grão de farinha para proteger que ele não chupe nenhum tipo de líquido, por exemplo, do ovo. E isso que vai fazer com que a nossa massa, ela crie essa característica de uma massa feita à base de trigo, mas que não desenvolva o glúten, entenderam? Então a gente vai colocar aqui, ó, a manteiga em cubinhos, tá? E aí, com as pontas dos dedos, a gente vai fazer o trabalho de quebrar esses gominhos de manteiga e passar eles aqui, ó, na farinha de trigo, tá vendo? Então essa minha farinha, ela vai ficar parecendo uma areinha. Por quê? Porque todos os grãos, eles vão estar meio que encapsulados, palavra difícil, mas eles vão estar impermeabilizados por essa gordura, tá? Então vamos lá. Ó, tá vendo como que fica diferente a nossa farinha, ó? Ela fica mais grossinha, ó, parecendo uma areia mesmo, tá? E aí, a manteiga já tá toda diluída e envolvida nessa farinha. Agora, eu vou colocar a gema do ovo, pra poder dar o ponto aqui. Por que que eu vou pôr a gema só e não a clara? Porque a clara, ela é muito líquida, né? Então, a gente precisa colocar só da gordura da gema. Então eu vou pôr aqui, ó, a gema do ovo, tá? E aí a gente já vai finalizar a nossa massa dando o ponto nela aqui, tá? É bem rápido. Ó. A gente vai apertando assim, sem sovar, só misturando a gema. E aí a gente vai ver que quando a gente pega a massa, ó, a gente pega a massa na mão assim, ó, e ela junta, ela já tá no ponto certinho, tá bom? Pra gente deixar ela descansando na geladeira. Então eu vou terminar aqui, vou deixar ela descansando na geladeira e eu já volto pra gente fazer o recheio e finalizar a modelagem dos nossos biscoitinhos, tá? É rapidinho. Todos os dias nós temos um encontro marcado aqui na Rede Alto Tietê às 7 da noite. Se você não assiste pelo canal 527 da Claro, você pode assistir também pelo YouTube, mandar o link para o seu amigo, deixe o seu comentário. Celebrando com Gil Fuentes. Toda quinta-feira tem um programa novo. Eu espero por você.
produtos japoneses de fabricação própria de qualidade e total confiança só pode ser na Senshi. Há quase 10 anos no mercado, ela está presente nos melhores mercados, restaurantes e hortifrutis. O gyoza é um dos carros-chefes que você já conhece, com diversos sabores. Mas hoje eu quero mostrar para vocês o Lenkon, que é a raiz de lótus em conserva. Já conhece? Só aqui na Senshi tem. E não esqueça, você que é empreendedor e quer entrar no ramo de produtos japoneses, não deixe de conhecer o Senshi. São produtos alimentícios japoneses que você precisa ter com total qualidade e credibilidade. Não perca tempo e entre em contato pelos telefones que estão passando aí na sua tela. Vem pra Senshi! Ó, gente, voltamos. Terminei aqui, ó. Tá vendo o ponto que ela fica, ó? Ela fica firme, tá? Toda juntinha. Mas é importante que a gente veja assim, ó, que ela tá, se eu quiser, eu consigo esfarelar ela novamente, tá vendo, ó? Então, isso é o que a gente precisa para o nosso biscoitinho não ficar muito duro. Você já comeu algum biscoitinho desses assim, ou biscoitinho, ou tortinha, que era pra tá quebradiço, mas quando você põe na boca tá duro, duro, duro? É porque a pessoa sovou muito, ou mexeu muito, ou deixou entrar líquido na farinha antes da manteiga. E aí fica ruim, não fica nem macio, como a gente sova bastante para fazer um pão, e nem quebradiço nessa característica de uma massa seca, tá bom? Agora vamos fazer então os biscoitinhos. O que a gente vai pegar aqui, ó? Vou pegar com a mão mesmo, ó. Fazer uma bolinha. Tá? Ó, a gente faz a bolinha. E aí, a gente vai e passa ela aqui, ó. A parte de cima dela no açúcar de confeiteiro, tá vendo? Porque daí ela vai crescer e aí ela vai ficar bem bonitinha. Quando a gente colocar no papel manteiga aqui para levar pro forno, a gente dá uma achatadinha nela com o garfo, ó. Pra ela ficar no formatinho de uma bolachinha. Certo? Vamos fazer mais devagarzinho para vocês acompanharem, ó. Pego uma quantidade de massa aqui, ó. Faço a bolinha. Pego a cabecinha dessa bolinha e passo aqui, ó, no açúcar de confeiteiro. Pode ser bastante mesmo assim, tá? Sem medo de ser feliz, ó. Aí eu vou colocar aqui no papel manteiga, onde eu vou levar pro forno. Pego um garfinho e amasso para ela dar uma achatadinha e fazer esse desenho aqui bem bonitinho no nosso biscoitinho, tá? Vamos fazer todas. Bom, ó, finalizamos aqui e aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai levar isso aqui primeiro pro congelador, 5 minutos enquanto o forno pré-aquece. É muito importante que essa receita entre no forno com a bolachinha gelada. Por quê? Ela é uma bolachinha à base de manteiga. Se ela entra no forno em temperatura ambiente, essa manteiga vai derreter antes da farinha cozinhar, endurecer e o biscoito vai ficar esfarelando, tá? Então ela não pode ser assada em temperatura ambiente, ela tem que estar gelada. E enquanto o forno pré-aquece, 180 graus, isso aqui vai ficar no freezer. E depois do freezer, a gente vai colocar no forno 180, 170 graus, vai dar uns 10 minutinhos. É só até dourar e ele já tá pronto, tá? Uma outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, que é muito importante quando a gente tá fazendo uma receita tão delicada como essa, é nisso aqui, ó. Tá vendo que eu não coloquei, eu coloquei os biscoitinhos aqui no papel para colocar na forma? Eu intercalei aqui, ó. Então aqui eu coloquei nessa linha e aqui eu coloquei nessa linha, tá vendo? Depois eu fiz mais 3, depois o mais 2. Por que que isso aqui é importante a gente fazer?
Quando eu levar isso no forno, o ar ele vai circular por igual aqui, ó, em volta dos nossos biscoitinhos e todos os lados vão ficar dourados. Se eu faço assim, ó, como geralmente nós faríamos, ó, tá vendo? Se eu faço assim, o que que vai acontecer com o meu bolachinha? Vai ficar aqui, ó, o ar não vai circular aqui, tá vendo? Aqui não vai pegar ar quente, aqui não vai pegar ar quente. Então vai ter lado que vai ficar dourado, lado que não vai ficar dourado. Então mais uma dica aí para vocês não errarem na hora de colocar uma receita assim no forno, tá? Então sempre intercala para que o ar daqui, ó, o ar vem e pega aqui, o ar daqui vem, pega aqui. E aí o biscoitinho ele fica dourado por igual, sem precisar você ficar virando a forma lá no forno, tá bom? Então sempre faça esse intercalado, certo? Então vou colocar aqui o nosso biscoitinho na forma, congelador 5 minutos, forno pré-aquecido, levo no forno até ele dourar e aí a gente já vai fazer o nosso recheio, já vai começar a fazer o nosso recheio, tá? Agora só é. Pera aí, não vai dar certo, agora vai. Pronto. Ó, gente, enquanto o nosso biscoitinho tá gelando lá e ele vai assar, a gente vai fazer o recheio dele que é bem rápido, um brigadeiro básico, tá? Leite condensado, creme de leite, chocolate branco. E aí eu vou colocar aqui, ó, uma pitadinha de sal para dar uma quebrada nesse doce do leite condensado, tá? Nós já fizemos várias vezes aqui brigadeiro, mas não custa nada a gente repetir o ponto desse brigadeiro. Então eu vou começar ele aqui, ó, colocando os ingredientes todos na panela, fogo bem baixinho. Pitadinha de sal e vou fazer o brigadeiro aqui enquanto vocês vão pro intervalinho e a gente já volta para finalizar o nosso recheio e montar os nossos biscoitinhos de limão. É rapidinho. E hoje eu tô na fábrica Açaí Fruta Brasileira. E como o açaí faz bem para nossa saúde, não é mesmo? Ele é sem conservante, ele é natural, ele dá aquela energia maravilhosa para você que malha, para você que quer se manter saudável. Açaí é tudo de bom. E olha, tem destaque, tem lançamento, mas vamos falar um pouquinho, né, sobre Açaí Fruta Brasileira. Açaí, combinados, creme de frutas, iogurte natural e gelatos. São 53 sabores, gente. Sabor que não acaba mais. E também de 6 a 8 tamanhos. Você pode consumir tanto individual como para a família toda. Tem para todos os gostos. E hoje o destaque é para o creme de baunilha. Olha aí o pessoal fazendo, o pessoal aí confeccionando essa maravilha para você. E o creme de baunilha vai com tudo. Vai com milkshake, vai com bolo, vai com petit gâteau, vai com waffle, com tudo, né? Tem mais aqui destaque também. Vamos falar do napolitano. O napolitano deles é diferente. Mas por que é diferente? Porque ó, é creminho de leite, chocolate belga e creme de morango. Gostou? Não para por aí, que o carioca também acabou de lançar e tá fazendo um super sucesso, que é só essa misturinha, tá? De chocolate belga com creminho de leite. Olha que delícia. Agora você não vai acreditar, porque eu não acreditei. Você já imaginou um creme de laranja ou iogurte grego com laranja? Pois é, eles fizeram, gente. Pode um negócio desse? Só podia ser Açaí Fruta Brasileira. E para você que quer um distribuidor pertinho da sua casa ou quer ser um distribuidor, 4328-5943. Açaí Fruta Brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. O seu espaço para eventos, festas, hospedagem e ecoturismo é o Cantos da Mata. Ele fica em Mogi das Cruzes, mas a sua localização está repleta de natureza, canto dos pássaros, comida boa e tudo o que você precisa para ficar em contato com a natureza. E nada melhor do que viver essa experiência se hospedando aqui, não é mesmo?
Eu estou aqui em um dos 8 apartamentos aqui do prédio principal, super espaçosos, que acomodam de 2 até 4 pessoas. Mas o Cantos da Mata tem outros tipos de hospedagem também, para você que quer ter mais contato com a natureza. O Cantos da Mata também tem 6 eco-suítes, suítes em containers para 2 pessoas cada. Além disso, se você quer uma experiência de acampamento, tem 2 cabanas flutuantes para 2 pessoas cada e também 4 cabanas na mata, olha que legal, que acomodam de 1 até 3 pessoas. Tá esperando o quê para vir conhecer o Cantos da Mata? Acesse os telefones ou as redes sociais que estão aparecendo aí para você e venha desfrutar dessa maravilha e toda a infraestrutura que o Cantos da Mata pode te oferecer. Pessoal, voltamos, ó, o ponto aqui, ó, do recheio, é um recheio de brigadeiro branco. Ele começa a ferver, vocês sabem, né? E aqui na lateralzinha, ó, ele vai desgrudar. Então, vamos virar aqui, ó, ele desgruda totalmente, tá vendo, ó? Então, a gente faz assim, ó, toda vez a gente faz, ó lá, ó, e ele tá desgrudado da panela. Então, esse é o ponto, tá? Não precisa deixar esfriar para colocar no recheio da nossa bolachinha, porque a gente quer ela meio quentinha, tá bom? Mas se você quiser deixar ele esfriar, deixa esfriar, monta a bolachinha e aí dá para colocar até o biscoitinho dentro de um plástico filme, sabe? Fazer tipo uma bolachinha e dar de lembrancinha, fica bem gostoso. Uma outra coisa que eu gostaria de ter feito, mas depois que eu lembrei que dava para eu ter feito, eu não fiz, fazer esse recheio aqui de capim santo. Sabe o capim santo? Aquele capim limão que o pessoal fala? Fica super gostoso esse recheio de capim santo com biscoitinho de limão. Como que vocês fariam isso? Sabe o creme de leite que a gente colocou aqui no brigadeiro? É só bater aquele creme de leite no liquidificador com capim santo. Bate ele com capim santo e aí coa. Então esse capim santo, ele vai ficar, esse creme de leite vai ficar com sabor de capim santo. E aí a gente põe aqui e aí a gente tem um brigadeiro de capim santo delícia para fazer o recheio do nosso biscoitinho, tá bom? E aí aqui, ó, o nosso biscoitinho já assou. É muito rápido, gente. Ele fica menos de 15 minutos, sabe? Então tem que ficar de olho no forno. Não dá pra colocar ele no forno e ver a novela. Não. Nem assistir a Rede Alto Tietê. Só uma propaganda e depois você já volta, tá? Pra ficar olhando. Por quê? Porque ele assa muito rápido, ó. E aí, ele fica firme, tá vendo, ó? Ele fica firme por fora, não fica aquele biscoitinho esfarelando. E por dentro, ele vai estar desmanchando na boca, tá? Então aqui, ó, a gente tem os biscoitinhos que a gente já, ó, assou. Tá vendo como fica bonitinho? E ele fica com o formatinho, ó, do garfo, tá? Ele dá uma crescida por conta do fermento, né? Então, eles não vão ficar iguais, idênticos, tá? Então, eu acho que uma das belezas de você servir uma coisa que é feito por você, que é caseiro, que é artesanal, é justamente essas imperfeições, assim, de fora de padrão, sabe? Eu acho que isso é uma das belezas de você servir alguma coisa feita por você, tá? Daria pra comer assim? Daria. Perfeitamente. Com chazinho, então, um chazinho de erva doce, um chazinho de hortelã. Perfeito, tá? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai rechear, né? Então, que é a nossa proposta aqui. Eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho desse brigadeiro, ponho aqui no meio. E aí eu vou pegar uma outra que seja quase do mesmo tamanho e vou rechear aqui nossa bolachinha, tá? Vou só dar uma decoradinha aqui nessa tábua. Vou jogar um pouquinho de açúcar de confeiteiro aqui. Eu peguei isso daqui, ó, porque é bem fininho, tá? O açúcar de confeiteiro, ele é fininho. Então, se a gente põe numa peneira grossa, ela não cai muito bem, ela cai as pelotonas, sabe? Então, peguei esse de chá que é bem fininho, ó.
colocar aqui um pouquinho de açúcar e a nossa bolachinha. Delícia! O legal de fazer o recheio de capim santo é que ela ia ficar verdinho, né? E aí, ó, outra bolachinha. Gente, o cheiro tá muito bom aqui por conta do limão. Acho que todo mundo gosta, né, de bolo. Essa mistura de açúcar e limão é bem receita de sucesso. Ó. Só um pouquinho. Aí a gente coloca aqui, ó, umas rodelinhas de limão. E aí, tá pronto o nosso biscoitinho de limão, uma receita super rápida, prática, gostosa e versátil. Aí dá pra você fazer ela sempre que você quiser fazer alguma coisinha diferente, mas que não quer gastar muito tempo na cozinha, certo? Agora vamos provar. Eu vou deixar umas sem recheio e umas com recheio para provar das duas maneiras. Pessoal, é isso, ó. Finalizei aqui, já passei o cafezinho, porque uma bolachinha dessa, né, pede um cafezinho. E aí eu fiz aqui a opção também para vocês servirem sem o recheio, tá? Que aí vai ficar a seu critério. O que dá para vocês fazerem também é servir assim e uma cumbuquinha com recheio, se a pessoa quiser, ela dá uma mergulhada, tipo uma geleia, sabe? Fica bem bom. Outra coisa, geleia de frutas vermelhas com isso daqui. Ó, gente, é versátil. Façam e provem e usem a imaginação aí pra acompanhar esse biscoitinho de vocês, tá bom? E agora, vamos provar. Tentar morder. Pra vocês verem como tá macio por dentro. Que delícia! Gente, é muito bom, ó. Mesmo eu mordendo os dois, não é efeito de televisão, viu? Ele realmente não desmancha, ele não fica esfarelando aqueles biscoitos que você compra e fica esfarelando. Por quê? Porque foi bem feito, porque a gente não ficou sovando ele, tá bom? Só seguir o passo a passo, as dicas que eu dei, e vocês vão ter um biscoitinho desse, ó. Ele tá sequinho por fora, por dentro ele tá úmido, amanteigado. Olha só, a manteiguinha, o que que faz? Então, gente, receita de sucesso para vocês fazerem e não ter ninguém para reclamar da produção de vocês. E ó, receita fácil para fazer com as crianças, hein? Colocar as crianças para fazer as bolinhas, vai ficar super bom. Um cafezinho para finalizar, em homenagem aí aos amantes de café. É muito bom. Perfeito. É isso, vou deixar vocês agora. Vou continuar comendo os meus biscoitinhos aqui e a gente se vê no próximo Mistura Boa com mais receitas e muitas dicas de cozinha para você cozinhar mais aí na sua casa, tá bom? Tchau, tchau, até mais.